É isso aí, né? Então, estamos aqui novamente, depois de, sei lá, a gente está falando aqui de mais de 2 décadas, né? Que a gente se conhece. André, grande artista, grande amigo, grande profissional, agora um grande coach também. Disponível aí para o pessoal no Peacefy, para todos os artistas que estão aí querendo alavancar, se organizar. Sei que você tem muita coisa para contar sobre mim, mas olha só que interessante isso, né? Nos últimos meses, nos últimos anos até, posso dizer que nos últimos 2 anos, o André também vem evoluindo bastante como um artista em coisas que o artista muitas vezes peca, né, André? E que legal que você está aqui agora para poder ajudar outras pessoas. Afinal, você já está na dança aí há muito tempo e muitas pessoas já te reconhecem nesse meio artístico, inclusive pelo seu estilo único de ser como dançarino. Muitas pessoas ainda não conseguem compreender. Você tem até um estilo seu, né? Parece que é o estilo André de ser, né? De dançar. E grande influência também com outros profissionais que estão por trás de grandes nomes aí, como Madonna, entre outros. E hoje a gente sentado aqui, simplesmente de frente com... Sendo, né? Sendo aqui. Então, poxa, obrigada por você bater esse papo comigo. É um papo que a gente bate com tanta facilidade aí. A gente é bem natural mesmo. E aí a gente poder compartilhar com o pessoal um pouquinho. E claro que eu quero extrair de você, para o pessoal aí que é ou não artista, o máximo da sua experiência, da sua liberdade de pensar, de criar, de imaginar e também da sua experiência ao redor do mundo. Afinal, que você mais tem a história para contar. Para começar, André, tem coisas que para mim é fácil entender, mas para as pessoas talvez fique ainda assim, nossa, esse cara é muito misterioso. Conta para mim, qual é o primeiro grande desafio de um artista? Porque o que me parece é que um artista, ele não nasce e pensa assim, quero ser um artista. Ele parece que tem que ser algo mais sério ou mais responsável antes, ou algo que alguém quer para o artista. Parece que ser artista e estar bem resolvido com isso desde o início e fazer com que as pessoas em volta compreendam que você quer levar isso como a sua vida, como algo, um projeto principal, é um desafio, né? Você passou por isso, os artistas passam por isso. Sim. Conta um pouquinho disso. Eu vejo a coisa por 2 aspectos, né? No meu caso em particular, é muito engraçado que o meu histórico de princípio é desportivo, né? Vim de família desportiva, irmão desportista, pai. E iniciei minha história com o futebol, né? Desde pequeno, como todo tradicional brasileiro, que às vezes tem uma facilidade, tem uma chavinha que tem uma facilidade, uma certa habilidade, aí o pai começa a ver essa facilidade, começa a apoiar. A gente está no Brasil, tem toda essa cultura, escola, escolinha, e etc e tal. Então a minha história de princípio é no esporte. Eu consegui até os 20 anos, chegar até ser profissional, joguei na categoria de base do Palmeiras inteira, do infantil até o juvenil júnior. Aí fui emprestado para Minas, me profissionalizei e voltei. Aí no intervalo disso, quando eu estava me profissionalizando, eu machuquei o joelho. Numa fase que é bem complicada, né? A fase de transição entre o júnior e o profissional. Qual a idade? 19 anos. Estava Tá. nessa transição, eu já tinha assinado com um profissional e eu começando a atuar com um profissional e machuquei meu joelho. Nossa. Então é uma fase que não dá para você se machucar, que é a fase de transição que determina que se você vai Ou não. ou você fica. E no meu caso eu acabei ficando, porque no meio do caminho aí vai fazer cirurgia, aí volta para São Paulo, é um período maior sem jogar. E aí nesse intervalo eu acabei caindo no curso de Educação Física. Minha mãe me obrigou a fazer o curso. Ah, na faculdade? Isso, no curso de Certo. Educação Física. No intervalo que eu machuquei o joelho, e aí minha mãe me obrigou a fazer o curso. Para pelo menos fazer a prova. Perfeito. Na FIG em Guarulhos. Nossa, vai ficar todo esse tempo parado aqui em casa. Porque, enfim, numa época mais... Isso foi em 95. Isso foi em 95. Ainda a fisiologia, a questão da medicina
não estava tão desenvolvido, então machucar o joelho naquela situação é meio que parar de jogar. Ainda mais com 19 anos, na transição, então minha mãe falou, se você não voltar a jogar, você vai estudar. E aí quando eu entrei no curso de Educação Física obrigado, eu me deparei no curso de dança que tinha no sábado. E eu sempre gostei de dança, sempre ia para as domingueiras, eu sempre saí com o meu irmão mais velho, que é 4 anos mais velho do que eu, que é o Rogério, que você conhece. Mas sempre foi como diversão, eu nunca tive o foco de fazer nada com dança. Mas sempre amei muito, sempre dancei muito. É nesse intervalo com o futebol. E aí, nesse caminho, eu acabei encontrando, tinha aula de sábado, eu fui experimentar, e aí tinha uma questão só de contagem que a gente não sabia, porque a gente não tinha a teoria. Tá. Eu sempre fui dançarino no freestyle de clube, então a gente não tinha teoria. E quando eu entendi um pouco a teoria dos 5, 6, 7, 8, eu comecei a fazer aula de sábado. Quando eu me vi, o meu irmão estava era professor de matemática do Colégio Objetivo, que já dava aula para você. E eu estava indo para o 2º ano de faculdade. O meu irmão arrumou para dar aula de estudante lá em Mariporã, no Objetivo. Eu tinha meus 9 anos de idade. Eu também tinha uns 9 anos. E eu não sabia dar aula de dança. Eu estava fazendo algumas aulas, mas muito longe. Mas a gente ganhou o campeonato, né? Ganhamos o campeonato, tá valendo. O que importa é o produto final. Isso que importa, né, Tami? Não é? Isso que importa. E aí eu fui, meu irmão ousado, me levou pra lá, não sabia dar aula. Ainda levei um amigo meu, Vanilla, pra poder dar aula comigo, comecei a dar aula. Aí foi um sucesso lá, acho que foi inovador em 5 colégios, que nem existisse aquilo no Brasil. Certo, não. Ainda mais no interior, que Mariporã é considerado interior. Sim. E aí o Sarkis, foi um sucesso na escola, o dono do colégio, que era prefeito da cidade, lá de Mariporã, me colocou oficialmente como professor de Educação Física, mesmo estando no 2º ano, que era contra a lei. Aí, quando eu vejo, eu estava ali, com professor de Educação Física, dando aula à tarde de dança, voltando para a faculdade à noite, e aí a história foi. E o joelho e o sonho do futebol ficou para trás? Ficou para trás, e foi muito louco, foi muito rápido, porque depois de um ano dando aula no Objetivo, eu comecei a dançar num grupo de dança chamado Bombelela, que o coreografava a Luciana Mello, cantora, a filha do Jairo Rodrigues. E aí eu já comecei a dançar com a Luciana Mello. Aí com a Luciana Mello, eu já saí do grupo, montei meu grupo, aí comecei a dar lá na televisão, na Gazeta, no Mulheres, toda sexta-feira, de 2001 até 2003. Uau. Toda sexta-feira eu estava na televisão ao vivo, não existia internet nessa época, a internet era eu naquele instante, momento de estrela, assim. E aí a coisa foi também, começou a ir, aí comecei a trabalhar com a Sheila Mello, com o Fat Family, aí depois com o Alexandre Pires, aí comecei a fazer minhas viagens internacionais para começar a buscar informação em Nova York, que a minha ex-mulher foi morar lá, e aí minha filha foi morar lá, então tem uma junção do lado pessoal com o profissional, foi muito louco isso. E a dança tomou conta da minha vida, mas ainda com 26 anos, eu ainda sempre jogava bola, estava jogando bola na várzea, mas sem tanto objetivo assim. Cheguei a jogar na faculdade, no salão, na Wimpro, junto com o Lenise, com o Vinícius, com o Falcão do salão. Mas com a dança estava crescendo muito rápido, e eu já no objetivo, ainda voltei a treinar no Palmeiras com 26 anos. Voltou a jogar? Voltei a jogar, passei no teste no Palmeiras B, aí fui subir pro Al Luxemburgo, que era o treinador, não ficou comigo, não quis ficar porque não me conhecia. O Sarkis me liberou de algumas aulas que eu dei, acho que você não lembra. Não sei se eu vou lembrar. Você não lembra, eu parei de dar algumas aulas para poder ir treinar no Palmeiras. Me conta, essas idas suas pro Palmeiras, era mais uma vontade que ficou lá atrás e deixa eu ver se é isso mesmo, ou a dança já tinha dominado e você estava tentando insistir? O que estava passando? Então, foi muito louco, porque a dança já estava dominada, já tinha feito um monte de coisa, coisas já grandes de nível nacional, mas sempre jogando, sempre gostei de futebol, sempre jogando, na várzea, sempre jogando, a gente jogando na escola, sempre jogando, sempre. E aí o filho do vice-presidente do Palmeiras, que era o seu Panhota, que era o pai do Maurício Panhota, que era jogador de vôlei, não o Maurício levantador, é o Maurício Ponteiro, que meu irmão era agente esportivo dele, o Rogério. Ele vive jogando lá no campo de Mariporã, que a gente jogava, fazia aqueles jogos, misturava de levar a galera, o Tommy, o seu irmão ia jogar com a gente lá, a galera mais velha. Ele falou, puta, você
você tá jogando bola pra caramba ainda, André. Eu vou te levar no Palmeiras, mas não botei fé. A gente foi assistir um jogo, sempre muito difícil futebol, né? Muito difícil. E quando eu não queria, apareceu muito fácil pra mim. E aí na outra semana, Tava me apresentando no Palmeiras, pra treinar no Palmeiras B. Eu falei, não acredito, com 26 anos. Aí ainda tava bem fisicamente, não treinando todos os períodos, porque eu tava dando aula no objetivo e eu tive essa lambuja pra poder não largar o trabalho oficial, porque eu não sabia se ia ficar no Palmeiras, ainda acabei ficando, aí quando eu fui subir pro Palmeiras, pro A, o Luxemburgo tava, não era jogador conhecido, não me aceitou, mas ainda o diretor, que era o Márcio Araújo, gostou muito de mim, falou se eu quisesse ir pro Sport de Recife. Mas na época eu já era casada, aí minha mãe já chegou pra mim, poxa, com 26 anos, sem filha, tá bem no colégio, tá trabalhando com a dança. Aí meu pai me pilhando pro Sport de Recife. E aí no momento... Ou seja, aquele papo que eu te falei, né? As pessoas opinando fora. Opinando foda, mas eu tava também satisfeito com a dança. Não foi uma coisa, não foi pesada. Tá. Com 19 anos foi uma coisa muito pesada, com 26 já foi. Mas aí o que foi legal, que eu posso afirmar isso hoje pra você, hoje, entendendo isso, foi legal porque acho que foi um motivo de eu não ter a frustração. Porque aconteceu com 19 anos, eu acho que eu juro no meu auge. E aí o que acontece? Imagina você uma lesão no teu joelho, no teu auge. É isso que eu fiquei pensando. Aí você fala assim, puta, não fui por causa do joelho, e isso acho que gerou uma frustração internamente. Mesmo não fazendo sucesso, dando aula no colégio e começando a trabalhar com a dança e tive essa oportunidade para voltar. O que foi legal, tipo assim, putz, eu tenho talento, eu tenho condição. Então não ficou uma frustração de eu ficar no meio do caminho, porque eu machuquei o joelho e uma coisa engasgada. Ficou uma coisa assim, tipo assim, puta, eu tô aqui no Palmeiras. Por mais que não ande, eu tenho talento. Resolveu resolvi. a história. E Maravilha. depois, com 26 anos, a coisa andou. Perfeito. Aí andou, saí do objetivo. Aham. E aí a vida ficou 100% na dança. E aí a profissionalização na dança, a partir dos 26 anos, ela disparou. Disparou, legal. André, eu gosto muito da sua história e tem algo que eu não posso deixar de comentar, que obviamente a gente já esteve juntos em lugares totalmente artísticos, inúmeras vezes, de várias formas. E uma delas foi, você me colocou numa enrascada maravilhosa. Falou assim, você é coach? Então vem aqui que agora eu quero ver se você vai colocar em prática. E me colocou para fazer uma aula de dança junto com os dançarinos lá da Madonna, me colocou lá no workshop. Enfim, na hora que eu olhei, entra aí, começa a dançar, eu olhei em volta, vários dançarinos da Madonna, os dançarinos que enfim, você me apresentou lá, muitas pessoas, muitos artistas, e eu tava lá no meio. O mais legal, o que eu observei lá, não foi só o mico que eu paguei lá, sendo a única não dançarina, mas o reconhecimento que as pessoas têm quando elas te veem. Elas te reconhecem literalmente como uma lenda, mas não no sentido de venerar você, mas de olhar e falar, o André é um dançarino, é um artista profissional que está há mais de 2 décadas dançando com o seu próprio estilo, insistindo. E muitos dos dançarinos de hoje em dia têm muito mais recursos e ainda assim eles não têm essa consistência que você tem de persistir na dança. E eu percebi o respeito. Me fala, quando começou a aparecer, quando você começou a sentir esse respeito que o mundo da dança, o mundo da arte tem por você e pela sua história? Putz, Tami, é boa pergunta. O que para você tem no André ou na história, na trajetória do André, que faz com que as pessoas percebam a mudança no ambiente quando você chega? Então, eu acho que foi de princípio, acho que no ponto 1, eu tive muita dificuldade no início também, porque eu sempre fui muito energético e ousado. Acho que como personalidade de ser humano. E aí fui procurar dançar uma dança do hip hop, que é uma dança que enfim, tem uma estrutura, tem um pensamento, e eu encabecei caindo nesse lugar. E eu sempre fui meio arrojado, né? Sempre procurei estudar vários estilos, e muitos falavam, não, você tem que estudar um estilo, primeiro conhecer, para depois pular para o outro. E eu achava um grande barato me trocar de roupa dentro dos ambientes de festa,
para poder me transformar numa outra espécie e dançar um outro estilo. E isso, no meio da dança, ficava uma lacuna. As pessoas ficavam olhando assim, mas... Puta, primeiro era uma coisa meio esquisita. Primeiro, esse cara é meio esquisito. Aí depois meio louco. Puta, ele é meio louco e ele faz umas coisas meio diferentes, assim, meio fora do padrão do dançarino e tal. De fazer umas loucuras, tipo arrancar a calça no meio da roda. E umas coisas assim de improviso meio que não era muito adequado, assim, teoricamente. Tive bastante dificuldade, vou ser bem sincero, assim, de aceitação. Justamente pela minha personalidade, o meu jeito. Então acho que isso muito incomodou, mas eu bati tanto na tecla. Eu bati tanto nessa tecla, porque existia, e acho que muita gente também passa por isso, que tem essa mesma vertente de ser diferente, não importa qual que seja a profissão. Sim. O sistema ele sempre vai te pressionar, não. Você tem que ser igual. A caixa, a regra, e eu sempre batendo de frente de não. Eu falei, até que a galera falou, uma hora ele vai desistir, ele não vai aguentar tanta pressão. E aí a galera começou a ver que era uma coisa natural. Eu falei assim, não, o cara é natural, ele não é isso. Recebendo várias pedradas, eu desviando das pedras, rindo, levando de uma maneira sempre esportiva, legal, positivo, sempre positivo. E acabei ficando conhecido na dança hoje no Brasil e fora, que a gente teve uma experiência incrível em Denver. Sim. A Tami foi comigo em Denver, tudo louco. Foi demais, foi demais. Foi, no meio da galera tudo profissional, tava o Arch, tava o Storm, que hoje está no comitê olímpico, e o break tá para ser, amanhã vai ser oficialmente, acho que vai ser... Esporte, né? Como esporte nas Olimpíadas. O Storm, o Don Camp, o criador do locking, que coreografou o Michael Jackson, que ensinou o Michael Jackson. A Tami fez aula com todos eles no ano passado. Só ela que não era dançarina. Eu falei, Tami, você quer estudar aqui? Não tem muito o que fazer. Sim. Você fala inglês, aquele ali é o criador desse aqui. Você fala com ele, eu tô aqui do lado, mas, fica à vontade. Isso é o mais interessante que eu vejo em você, André. A sua habilidade de... Vou criar uma palavra agora, tá? Para você se camalear em qualquer lugar, em qualquer contexto, né? E, por exemplo, eu te vejo aqui agora, eu não duvidaria nada se você chegasse de sapatilha de balé, vestido com a roupa que você tá. E quantas vezes isso é muito importante no relacionamento? Ter a mente aberta, não julgamento. Muito. Quantas vezes é importante você decidir o que você quer e não o que a sociedade quer, por mais que para a sociedade pareça que você está indo contra o que é normal. Sim. E na verdade isso é normal para você. Sim, então, é normal. Muitas, meu padrão. Exato, o seu padrão de não ter padrão. Isso. E eu acredito muito, e essa é uma coisa que eu tenho que te revelar. Numa conversa que eu tive em São Francisco, com um dos líderes que já trabalhou por 26 anos na ONU na luta contra a fome, ele disse assim para mim, você não está falando muito nessa reunião porque as pessoas estão falando inglês, eu percebi que não é a sua primeira língua, sim, mas a transformação está na sua presença, não está no que você fala. Você quer quebrar o sistema que existe sem usar o mesmo sistema que as pessoas criaram para ditar as regras. Sim. Por isso que o seu silêncio está sendo mais importante do que qualquer palavra que você consiga pronunciar bem em inglês. E eu parei, pensei naquilo, na hora veio você na cabeça, eu falei, o André é esse cara, o André é o cara que não importa o ambiente que ele tá, ele vai se camalear. E ele pode se camalear para ninguém ver, mas ele pode se camalear para ser a bomba do negócio. E assim, eu sei que não é o teu mundo no dia a dia, mas muito do business veio, né, através do coaching para você, da organização de vida e tal. Mas agora vamos fazer o caminho reverso. Ao invés do coaching do mundo dos negócios ter ido até você e te ajudado a não só ser um ótimo artista, mas um ótimo empresário da sua própria arte, o que você diria para os empresários que precisam liberar um pouco mais a sua alma, o seu espírito, para realmente fazer negócios funcionarem da forma que eles querem, com menos medo, tá? As startups, jovens que estão chegando. O que você pode dizer como artista para eles? Então, como artista, eu posso dizer assim que
se o que está dentro de você é muito forte, é chegar até o ponto de te machucar, de você não conseguir dormir à noite, você não conseguir até, cara, ir pro extremo, até de não se relacionar com as pessoas, porque tem algo dentro de você que realmente você sabe que aquilo é o teu ouro. Puta, você não pode sair de cima do, você não pode sair em cima do buraco. Acho que isso que eu falaria, porque acho que não tem ninguém que possa no mundo entender mais do que você mesmo. E nem esperar que alguém Nem entenda. esperar que ninguém entenda, porque como é você por você mesmo, você vai ter que criar a força para colocar isso de dentro para fora e fazer as pessoas, que são as pessoas que compram a sua ideia. Você tem que primeiro colocar a sua ideia para fora, você tem essa resistência, um monte de coisa, você tem que tirar para fora. Depois que você tirar para fora, as pessoas têm que comprar a sua ideia. Mas a gente não tem que se preocupar tanto com isso, porque é tão real quando você chega a apresentar um produto teu, alguma coisa tua, e aquilo é tão brilhoso, porque você tira esse ouro de dentro de você, É autêntico. que não tem explicação. Você não precisa vir com uma tábula escrita de Moisés explicando. Tem coisas que não são inexplicáveis. Claro que depois, o terceiro passo, foi isso que depois de muitos anos que a gente se encontrou, eu vim te procurar. Que eu falei assim, eu coloquei meu ouro para fora, faço as pessoas acreditarem no meu ouro, porque aquele ouro brilha e eu não preciso explicar muito. Tá feito e as pessoas se aproximam disso. Mas depois chegou num certo ponto, o ano passado, fui procurar também, falei, puta, Tami, eu tô com o ouro tá aqui. Próximo nível, né? Qual que é o próximo nível? Até falei, não, o próximo nível tá aqui, fica tranquilo. É só você encarar e seguir em frente. Vai ter algumas desconstruções, vai quebrar alguns paradigmas, mas o seu ouro não vai ser mexido. Vamos permanecer. Vamos permanecer com o seu ouro. E aí a gente começou, através do curso de coaching, eu comecei a estudar as ferramentas. E aí eu comecei a entender daquele ouro que já estava lá, que já está lapidado. Falei, puxa, daqui o quanto eu posso expandir? Eu posso expandir para qualquer tipo de pessoa no mundo.